eu perdi 4 quilos em uma semana. Estou grávida e tive hiperêmese gravídica diagnosticada. Como eu me livrei dos enjoos, o que eu tomei, tudo que eu passei no primeiro trimestre, eu vou te contar nesse vídeo. Cheguei, mulher! Sejam bem-vindas para o vídeo do canal. Depois de um ano parado, eu cheguei com muita coisa para contar. E a maior delas, vocês já estão vendo aqui no título desse vídeo, que é Eu Estou Grávida. E eu vou contar para vocês tudo que eu passei, tudo que aconteceu comigo aqui nesse um ano. E antes de qualquer coisa, já curte esse vídeo para me ajudar, me incentivar que eu estou voltando, não quero mais parar. Deixa o seu like, que é muito importante, e também deixa um comentário aí bonitinho pra mim, tá bom? Eu vou te contar como eu descobri, porque não foi uma coisa assim, nada normal, digamos assim. Era pra ser uma trollagem, então eu vou te explicar. A minha anidação, primeiro, não teve como eu saber que tinha um atraso menstrual. Porque a minha anidação, ela foi uma anidação com a quantidade de sangramento normal, porém o que mudou foi menos dia, isso em abril, no começo de abril. Só que a anidação ali já era a fecundação, só que eu não consegui saber justamente porque não foi só gotinhas ou algo marronzinho ou rosinha como a gente vê aí na internet. Foi algo normal, só que com menos dias. Ao invés de 5, foi 2 dias. E eu até achei bom. Nossa, 2 dias só, tá ótimo. Depois desses 2 dias também, meu corpo, tipo assim, meu seio não ficou dolorido, nada. Então, eu viajei no final de abril e eu fiquei um mês fora. Nesse mês que eu estava viajando, em maio, eu tava esperando ali a minha menstruação. Porém, assim, como eu sempre fui muito desregulada, então tinha meses que vinha no começo, tinha meses que vinha no meio, tinha meses que vinha no fim, então eu tava esperando que eu fosse menstruar no final do mês, então, já que já era quase metade de maio e não tinha acontecido nada. Mas, se eu tivesse prestado atenção nos sinais, eu ia conseguir meio que dar uma pulga atrás da minha orelha. A primeira coisa é que quando chegava, tipo, 9 horas da noite, isso eu em viagem, eu já tava com sono. E eu nunca fui o tipo de pessoa que dorme cedo. Meu horário sempre foi de meia-noite pra mais. E aí, eu tava sentindo sono, mas até aí ok. Minha rotina do dia tava sendo muito cansativa, eu tava indo em muitos lugares, enfim. Então, eu falei, é porque de dia eu tô fazendo muita coisa. Ok. Quando tava faltando 4 dias pra eu retornar pra minha cidade, eu tava com a minha mãe e o meu irmão. E eu decidi que, na minha cabecinha, eu vou trollar minha mãe que eu estou grávida, eu vou gravar um vídeo, vai ser um vídeo de trollagem bem legal. E aí eu vou mentir pra ela. Comprei o teste e eu não tava nem acreditando, que tanto é que não foi nem eu que paguei pelo teste. Já começa aí. Meu irmão pagou pelo teste e aí eu cheguei em casa e falei, mãe, eu vou fazer um teste. Porque eu tô achando que eu tava grávida. Só que eu falei que eu achava que estava grávida pra ela ver ali que eu tava indecisa, porque quando viesse o positivo, tipo, ela falou assim, realmente ela tava achando que tá grávida. Entrei pro banheiro, fui fazer o teste. E quando eu coloquei o palitinho no xixi, eu comecei a tremer. Porque o teste deu positivo. Na hora, tipo, não teve espera 5 minutos, nada. Meus segundos, mergulhada ali o palitinho, já deu o positivo. Eu descobri que estava grávida, saí do banheiro, primeiro eu contei, mandei um texto pro meu esposo, mandei a foto e um texto. Saí do banheiro, contei pra minha mãe, contei pro meu irmão, só que eu comecei a chorar porque a ficha não caía. Eu ainda menti quando eu saí do banheiro, ela perguntou, e aí? Eu falei, deu negativo, mas era um positivo, assim, muito claro. Então, ela, tipo, tudo bem, se acalma e tudo mais. E aí começa. No dia que eu descobri, eu ainda tava normal, com relação a enjoo, não tava sentindo nada. No dia seguinte foi o problema. Nós íamos pra praia e tal, e eu já acordei enjoada. Eu acordei muito enjoada e eu comecei a enjoar o cheiro de gelo e de geladeira. Quando a minha mãe abria a geladeira, me dava ânsia. E eu comecei a sair de Uber, do que fosse, com um limão. Eu vou até deixar a foto pra vocês. Limão, desde o segundo dia, o primeiro dia depois da descoberta, eu já comecei a ficar muito enjoada. Só que aí eu pensei, bom, eu tô grávida, se realmente tô grávida, é isso que vai acontecer. Só que não era um enjoo que eu comecei a ver na internet, sabe? Das mães, eu enjoo, mas não vomito. Porque eu comecei a enjoar e vomitar.
E aí, eu pedi pro meu esposo aqui na minha cidade, eu viajando na Bahia, pedi para ele marcar uma consulta para quando eu chegasse. As únicas coisas que eu tava conseguindo comer era limão e manga com sal. Voltei, depois, 4 dias depois que eu descobri que eu estava grávida, eu voltei. Quando eu cheguei na minha cidade, a primeira coisa foi ir fazer o exame de sangue para ver se era realmente positivo, e era. Minha ficha caiu, que realmente estava grávida, só que na volta eu continuei passando mal, tanto é que eu tenho uma foto no ônibus, que eu peguei um trecho de ônibus, eu comendo manga com sal, que era a única coisa que eu conseguia comer. Comecei a passar mal, ficar muito enjoada, muito enjoada, muito enjoada, o dia todo. Não era só um enjoo matinal, não era só o enjoo sem vômito. Qualquer coisa que eu comia ou que eu bebia, até água, eu vomitava. Mas aí, isso de enjoar e vomitar eu fiquei sem procurar o hospital mesmo por 15 dias. O que me fez procurar o hospital foi o seguinte: eu comecei, além de vomitar, água, qualquer coisa que eu comesse, eu tinha enjoo de qualquer tipo de cheiro de qualquer coisa, hidratante, perfume, comida, alho, cebola, e eu não tinha forças para levantar. Então, eu fui dar uma pesquisada, eu comecei a ver, e eu vi aqui, quando os enjoos da gravidez te impossibilitassem de fazer as coisas básicas, como tipo levantar, que era o meu caso, era para procurar um médico para saber o que estava acontecendo. E eu fiquei os 15 dias, depois que eu cheguei de viagem, eu fiquei deitada aqui nesse sofá. Eu dormi, eu passava o dia no sofá. Eu dormia à noite nesse sofá porque eu não tinha a menor disposição de levantar e ir para o quarto. A única coisa que eu fazia era levantar, ir no banheiro da sala, que era o mais perto, vomitar e voltar. E eu não conseguia tomar água, eu não conseguia comer, eu não conseguia nada. E eu comecei a perceber que eu estava muito magra. As minhas roupas estava muito mais folgada, ao invés de ser ao contrário, né? De você começar a inchar ou de você ganhar peso. Não, minhas roupas começaram a ficar extremamente folgadas. O meu rosto ficou extremamente fino. E aí eu falei, eu preciso ir no médico ver o que está acontecendo. Então, os sinais para você saber ali que é uma hiperêmese gravídica é quando você sente enjoos acompanhado de vômito, e você vomita tudo, desde água, comida, tudo, que era o que acontecia, fora a indisposição, e eu senti que eu tava perdendo peso. Procurei um médico. Primeira vez que eu fui, cheguei lá, o médico não falou pra mim que era hiperêmese gravídica, ele falou que era normal, ali no comecinho, e ele passou, eu tomei o medicamento na veia, me pesei, quando eu viajei eu tava com 62, quando eu fui pro hospital a primeira vez eu tava com 58, me pesei, parece que tava ok ali, esse peso ainda era ok, tomei medicamento na veia, voltei pra casa, só que ele falou o seguinte, se persistir, volta, tá, voltei pra casa, nada mudou, fiquei uma semana de novo, com as mesmas coisas, os mesmos sintomas. O medicamento que eu tinha tomado no hospital, ele só fez efeito nas primeiras horas, então eu fui à noite, quando foi no dia seguinte pela manhã, eu já tava vomitando de novo, não tinha dica que funcionasse, nem creme crack, limão, nada funcionava. Uma semana depois, voltei no hospital, passei pela triagem, passei pelo médico. Eu tava com 58 da primeira vez que eu fui, me pesei de novo, eu tava com 54, eu perdi 4 quilos em uma semana. E aí, ele acendeu um alerta ali nele, né? E ele me passou o primeiro medicamento, que foi Plasil, para tomar em casa. Comecei a tomar o Plasil, então era para eu tomar 3 vezes ao dia, eu tomava de manhã, em jejum, à tarde e à noite. E ele falou que se eu vomitasse o remédio, era para eu tomar de novo. Voltei, na manhã seguinte já comecei a tomar o Plasil e não resolveu. Eu tomava o Plasil, ele voltava e eu continuava vomitando. Chegava meio-dia, tomava o Plasil, ele voltava e continuava vomitando. Então não fez efeito. Só que eu ainda quis esperar mais uma semana para ver como que ia ser. Uma semana se passou desde a segunda ida. Voltei no médico e chego lá, vamos nos pesar. Eu estava com 54 da primeira vez, me pesei e eu estava com 51. Então aí pra ele já era tipo assim, não tá normal, o medicamento da veia da primeira vez não funcionou, o Plasil não tava funcionando. E aí
foi quando ele falou, olha, isso é hiperêmese gravídica, perda de peso, nada tá segurando, o remédio não tá segurando, vou te passar um outro remédio, que aí veio o Meclin. Só que quando veio o Meclin, ele não falou que ia parar o Plasil de maneira nenhuma. Eu tomei Plasil e Meclin. Eu tomava o Meclin primeiro e o Plasil depois. Por quê? O Meclin ia fazer o Plasil segurar. Então, o Meclin ia me dar, tipo, disposição, ia diminuir o enjoo. E o Plasil também ia ajudar a tratar essa questão do enjoo. E ele falou o seguinte, se eu ficasse uma semana tomando os 2 remédios e eu continuasse vomitando e perdendo peso, aí eu teria que realmente ficar no hospital. Na maioria dos casos, o tratamento de hiperêmese gravídica, ela é feita somente no hospital, tomando medicamento lá. Só que no meu caso, ele deixou eu vir para casa e se não melhorasse, aí eu teria que voltar para o hospital e era uma coisa que eu não queria. Então, o que eu fiz? Cheguei em casa no dia seguinte, que eu tomei o Plasil e o Meclin, eu ainda vomitei. E eu comecei a ficar com muito medo de o remédio não fazer efeito, eu ter que tratar a hiperêmese no hospital. Só que aí eu comecei a comer biscoito que tem que dar aqui de manhã em jejum, tomar o Plasil, tomar o Meclin e com um pouquinho de água, continuar deitada e só depois levantar. Eu comecei a fazer isso, aí no segundo, terceiro dia eu já comecei a vomitar menos. Então o vômito ele foi diminuindo bem lentamente, mas ao invés de eu vomitar 5, 6, até 8 vezes por dia, eu estava vomitando só 1 ou 2, o que já era um avanço gigantesco. Eu tinha um outro problema agora, que era com comida. Eu enjoei alho, cebola, arroz, feijão, frango, carne, ovos, qualquer coisa que fosse doce, eu enjoei, salgado, tudo. Eu não conseguia comer nada, porque tudo me dava enjoo. Então, eu comecei a procurar coisas que fossem me ajudar, que eu fosse conseguir comer e que eu não ia voltar. E foi aí que eu comecei a comer banana. Então, de manhã, eu comecei a testar banana e eu via que me saciava, não me dava enjoo, não voltava. Então, tinha 2 coisas, creme crack antes do Plasil e do Meclin, banana como café da manhã. E aí, fui testando as coisas. Aí, outra coisa que eu comi, que eu vi que realmente não me deu enjoo e que não tinha cheiro, foi cuscuz. Então, eu tinha banana e eu tinha cuscuz para comer e não me dar enjoo. Com o tempo, eu descobri que orégano estava me ajudando a tirar o enjoo de algumas coisas, então eu comecei a colocar orégano no arroz. E aí foi quando eu comecei a voltar a comer arroz. E o meu esposo começou a fazer carne seca, sem molho nenhum, sem alho e sem cebola, só com tempero seco e bastante orégano. E foi assim que eu fiquei durante os 3 meses. Leiane, quando eu passei por tudo isso, eu preferi me isolar. Eu fiquei em casa, eu evitei lugares públicos, eu evitei em lugares que eu já frequentava por diversos motivos. Primeiro, eu tinha 0 condições de ir, por falta de disposição, por questões do cheiro, perfume, hidratante, comida, tudo isso me enjoava, então eu preferi ficar em casa, eu não tinha nem condições de sair também. Eu não conseguia pegar no telefone porque me deixava nauseada e eu ficava a maior parte do tempo vomitando. Quando eu comecei a fazer uso dos remédios, eu senti que diminuiu os enjoos. Só que até parar completamente foi 1 mês e meio. Até eu parar de vomitar, de fato, foi 1 mês e meio. E nesse 1 mês e meio, muita coisa aconteceu. Meu esposo, tadinho, ouviu muita coisa de que eu tava fresca, de que eu tava chata. Eu ouvi muita coisa também. Eu fiz coisas assim que hoje eu me arrependo muito, inclusive... Isso é para outro vídeo, que eu vou falar, se vocês quiserem também. Eu tive coisas absurdas, assim, que eu fiz por estar grávida. Uma delas foi que eu sempre falei que eu não ia contar minha gravidez, assim, que eu ficasse sabendo. E por eu ter feito isso, cumprido exatamente o que eu falava, eu ouvi coisas, assim, surreais. Eu espero que sobre a hiperêmese gravídica tenha ficado claro para vocês, tenha ficado um pouco entendível e que esse vídeo possa te ajudar se você está passando por isso, ou passou, ou não sabia que era hiperêmese gravídica. Tem algumas coisas que você carrega, que eu vou carregar até o final da gravidez,
Então, assim, não é que você tem os enjoos ali só no primeiro trimestre. O vômito, sim, tem que passar, tem que pelo menos diminuir muito. No meu caso, eu não vomito mais. Porém, tem enjoos que eu peguei lá no início da gravidez por causa da hiperêmese, que eu não consigo me livrar, não consegui me livrar. E só quando meu filho nascer que eu vou conseguir parar com isso, que é cheiro de alguns perfumes, cheiro de hidratante Nivea. Eu não consigo ainda comer alho e nem coisas que tenha cebola, não desce. E quando desce, eu fico enjoada. Então, isso são coisas que é da hiperêmese gravídica e não tem como eu me livrar dessas coisas até que o meu filho nasça. Então, eu estou, no momento, gestante de 25 semanas, 6 meses, e a previsão é para que ele nasça em janeiro, ou antes, não sabemos, mas a previsão é para janeiro. E eu vou contando a partir de agora para vocês tudo o que vai acontecendo, de quarto de meu filho, coisas que a gente vai comprando que vai chegando, coisas que ele já ganhou. Eu vou deixando registrado tudo aqui para vocês. Me perdoem porque foi um ano parada, estou de volta, prometo não falhar mais. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like ou seu comentário ou a sua experiência que você passou durante a gravidez. Dicas aí para a mamãe de primeira viagem, pode comentar aqui embaixo também, que eu vou amar receber cada uma delas. Me conta aqui a coisa que tu enjoou quando estava grávida ou a coisa que tu sentiu mais vontade de comer quando estava grávida. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todo mundo. Beijo, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!